Vamos agora para o segundo condicional, second conditional. O uso dele, an unreal present situation, ou ainda an imaginary situation. Ou seja, uma situação presente que é irreal, que não é real, ou ainda uma situação imaginária. Uma coisa que eu estou somente imaginando que não é possível de acontecer agora, no presente momento. Então, a formulinha vai ser with mais o simple past na oração condicional. E na oração principal, vou usar o would e mais o verbo depois do would. Exemplo. If I had money, I would travel to USA. Se eu tivesse dinheiro, eu viajaria para os Estados Unidos. Repare que a tradução do verbo had, apesar de estar no passado, ela não é de passado. É porque eu estou imaginando se eu tivesse dinheiro agora, nesse momento, mas eu não tenho, né? Qual a consequência disso? Se eu tivesse dinheiro, eu viajaria para os Estados Unidos. Ok? Então, é um outro tipo de é uma construção com o verbo no passado, na oração condicional, porém o sentido é de presente. If I were you, I would go back home. Se eu fosse você, eu voltaria para casa. Então aqui, você pode ter achado estranho que o verbo to be, ele foi conjugado na primeira pessoa com were. O normal é was, if I was, né? Mas aqui, como se trata de uma oração condicional, para todas as pessoas você vai usar o verbo to be, were, no passado. Ok? Então fica, se eu fosse você, eu voltaria para casa. Outro exemplo, what would you do if you won the lottery? É uma situação imaginária. O que você faria se você ganhasse na loteria? Então, você não ganhou ainda, só está imaginando, né? Então, aqui temos na oração principal o would. Numa pergunta, o would ficou invertido aí com you. What would you do? E a oração condicional, se você ganhasse, o verbo won ficou no passado, que é win. Passado é won, verbo irregular. Então, se você ganhasse na loteria. Outro exemplo. They would be very happy if you called them. Então, aqui também estou imaginando. Eles ficariam muito felizes se você ligasse para eles. Repare que a primeira parte, que é a oração principal, eu tenho would mais o verbo be. Estou afirmando, né? Se você... Eles ficariam, né, muito felizes. E na segunda parte, que é a oração condicional, você tem o if mais o passado simples do verbo call com ed, porque é um verbo regular. Então, eles ficariam muito felizes se você ligasse para eles. Último exemplo. If I didn't buy that car, I couldn't travel now. Se eu não comprasse aquele carro, eu não poderia viajar agora. Então, aqui temos junto com o if, temos o verbo buy na negativa, coloco o didn't, porque no passado os verbos são com didn't, não é? E na segunda parte, que é a oração principal, coloquei o couldn't, ou poderia ainda colocar o wouldn't, não viajaria, né? Então, poderia colocar o wouldn't, não viajaria, ou couldn't, não poderia viajar. Então, if I didn't buy that car, I couldn't travel now. Se eu não comprasse aquele carro, quer dizer que então eu comprei o carro, né? Se eu falo dessa maneira. Eu não poderia viajar agora, é a consequência. Vamos para os exercícios. Second conditional exercise. Complete the sentences with the second conditional. Então, vamos completar com o segundo condicional. Na parte onde tem o if, você tem que colocar o verbo no passado simples. Então, o passado do verbo have é had. Então, if I had a better car, I would go to the beach. Se eu tivesse um carro melhor, eu iria para a praia. Então, estou dizendo que eu não tenho um carro bom, né? Então, por isso eu não posso ir para a praia.
Estou imaginando uma situação. Outro exercício. If she here, I would tell her the truth. Junto com if, tem que colocar o verbo no passado simples. O passado do verbo to be. Para she seria was. Mas como é oração condicional, como eu já disse, você tem que usar were para todas as pessoas. Então o verbo vai ficar were. If she were here, se ela estivesse aqui, I would tell her the truth. Eu diria a ela a verdade. Então, estou dizendo que ela não está aqui. Outro exemplo. Would you be happy if I... Então, junto com o if, tem que colocar o verbo no passado. Passado do verbo give, gave. Então, would you be happy if I gave you this car? Você ficaria feliz se eu desse a você este carro? Então, se eu estou imaginando uma situação. Outro exercício. If I, tem que usar a negativa, o verbo have. No passado da negativa, tem que colocar para o verbo have o auxiliar didn't e depois o verbo. Então, if I didn't have money, se eu não tivesse dinheiro, I wouldn't pay the bill. Eu não pagaria a conta. Então, eu estou dizendo que eu tenho dinheiro, né? Porque somente no caso, se eu não tivesse o dinheiro, que eu não pagaria. Mas como eu tenho, isso quer dizer que eu vou pagar, então, a conta, né? Próximo exemplo. I call her if I were you. Então, no final temos if I were you, que é a oração condicional. E na primeira parte temos a oração principal, que deve vir com would. Então, conjugando o verbo call junto com would, fica would call. I would call her if I were you. Eu ligaria para ela se eu fosse você. Estou imaginando uma situação porque eu não sou você, então não, só estou imaginando. Último exemplo, she would faint if she... Tem que usar o verbo se no passado, porque na oração condicional junto com if tem que ser o verbo no passado. O passado do verbo se para todas as pessoas é só. Então, she would faint if she saw me now. Ela desmaiaria se ela me visse agora. Então, é isso aí.